Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em qualquer lugar e de qualquer momento da posteridade. Como eu disse no vídeo de ontem, nós vamos iniciar hoje o livro de Ruth. O livro de Ruth, capítulo 1, vai encaixar na contextualização no vídeo que eu baixei ontem, que eu subi ontem no YouTube. Se você não assistiu, volte e assista para te ajudar a entender esse livro da Bíblia. O versículo 1 do capítulo 1 inicia assim: no tempo em que os juízes governavam, remete ao livro de Juízes que eu dei uma contextualização ontem. E naquele tempo, como eu disse ontem, teve altos e baixos, financeiros, econômicos, religiosos, social. E nessas ocasiões em que estava na crise, muitas pessoas mudavam. E Elimeleque e Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, entenderam que podiam sair procurando comida, procurando uma vida melhor em outro lugar. E aí no capítulo 2 diz que eles saíram de Belém de Judá e foram para Moabe. Eu quero chamar a sua atenção porque um livro histórico é um livro de significados. E eu quero te dizer que Belém de Judá, no hebraico, significa casa do pão. E Moabe, os moabitas eram descendentes das filhas de Ló. Quando Ló fugiu de Sodoma e Gomorra com suas duas filhas, porque a mulher virou estátua de sal, eles foram para a montanha. E as mulheres deixaram os pretendentes, os noivos lá em Sodoma, que morreram. E elas pensaram que elas não iam ter mais filhos. Então, em uma noite, uma filha embebedou o pai e engravidou-se. Na outra noite, a outra filha embebedou o pai, deitou com ele e engravidou-se. E ali nasceu Moabe e Amon, que criou, foi o pai da descendência dos amonitas e dos moabitas. Então, mesmo sendo um povo que tinha vínculo com alguém justo, que era Ló, mas é um povo que se corrompeu muito fácil. Por quê? Porque nasceu de um incesto, nasceu de um ato pecaminoso. Então era um povo idólatra, um povo que não seguia as regras do nosso Deus, um povo adúltero. A prostituição religiosa era grande. E Deus, lá quando deu a lei para Moisés, disse que não era para o povo de Deus ter relação com os moabitas e os amonitas, para evitar que o pecado acabasse fazendo parte da história do povo de Israel. E mesmo assim, Elimeleque, pela necessidade, foi morar em Moabe. E ali, a Bíblia diz que os seus dois filhos, Malom e Quilion, casou com mulheres moabitas. Mulheres que tinham outras crenças, que não adoravam o nosso Deus, eram outros deuses. Mas, não sei se talvez a falta de entendimento de Elimeleque naquele tempo permitiu que os filhos deles, além de morar lá, que era algo que quando a gente vai para o meio de um povo, a gente acaba assumindo a cultura deles, ainda permitiu que os filhos se casassem. Depois de um tempo, a Bíblia diz que Elimeleque morreu e depois os dois filhos. Então ficou Noemi, a viúva, com as suas duas noras viúvas. As leis daquele tempo diziam que quando noras ficavam viúvas, os outros filhos que existissem na família teriam que casar com essas moças para elas não ficarem desamparadas, mas ali não tinha mais filho. Noemi não tinha mais opção de ajudar aquelas moças. E ela decidiu voltar para Belém porque ela soube que Deus tinha poupado Belém daquela penalidade, daquela escassez e que voltou a ter pão, comida, e ela decidiu voltar. As suas duas noras decidiram voltar com ela, como você vê aí no começo, a partir dos 6. Porém, ela chamou as duas e disse: não compensa vocês voltarem comigo, volta para casa de vocês, arruma outros maridos e case, porque eu não tenho mais filhos, mesmo que eu tivesse filhos hoje, vocês não aguentariam me esperar, porque vai demorar, volta para os seus pais. Orfa, uma das noras, decidiu voltar. A Ruth disse: não, eu não vou voltar. Certamente Ruth já tinha conhecido o Deus de Noemi, o Deus de Israel, porque Ruth tomou uma decisão muito séria. Ela apartou-se da família e no versículo 16 ela disse assim: não insista comigo para que eu te abandone e deixe de te seguir, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e teu Deus é o meu Deus.
A gente entende que aqui ela assumiu o Deus de Israel como Deus dela. Certamente Noemi, nas suas dores, nas suas angústias interiores, vendo o marido morrer, os 2 filhos, mas mesmo assim apresentou esse Deus de Israel para ela. E ela conheceu e abraçou esse Deus. Às vezes na sua angústia você pensa, eu não sirvo para nada. Somente viva a sua fé, que a sua fé vai levar outras pessoas a Deus. E isso aconteceu com Ruth. Ela disse, não, eu vou com você. Então ela abandonou os deuses, abandonou a família, abandonou a possibilidade de casar-se e ser feliz, porque era uma moça jovem, e quis ir embora com a sogra viúva, velha, peregrinando até chegar em Belém, chegaria como uma forasteira. E ela tomou essa decisão, certamente porque ela queria viver em meio de um povo diferente. E a Bíblia diz, do decorrer do versículo 1, que elas foram peregrinando e quando chegaram na cidade teve muito alvoroço. Por quê? Porque Noemi tinha saído com o marido e 2 filhos e voltou com uma moça que ninguém sabia o que era. Aí ela disse para as mulheres da cidade, foram recebê-la e dizer, nossa, Noemi voltou. Ela disse, não, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque em Israel, normalmente eles trocavam os nomes quando eles não queriam mais o significado daquele nome. E Noemi significava agradável. E Mara, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Então ela tinha um sentimento que era Deus que tinha pesado a mão, como a gente às vezes tem. Porém, eles optaram em ir para Moabe. Não foi Deus que mandou. Mesmo você tendo dificuldade, fique onde você está. E aqui a gente vê que ela culpou Deus pela toda aquela dor, pela aquela amargura. Mas você vai acompanhar essa história linda e lá no final você vai entender que Deus fez algo novo para ela. Não saia do nosso canal, nós vamos ter algo importante nesse livro para você entender o que Deus pode estar fazendo na sua vida. E a Bíblia diz no último versículo que eles chegaram a Belém no início da temporada da ceifa da cevada, da colheita da cevada, do trigo cevada. Isso aqui vai te trazer informação importante lá na frente. Faça um ponto e registre isso na sua mente. Mas o que ficou desse capítulo? Ficou que uma escassez, alguém saiu, às vezes fora do momento, porque mesmo nas dificuldades nós temos que prevalecer e lutar para que as coisas melhorem, a não ser que Deus nos dê uma indicação muito séria para sair. E eles saíram, lá ela perdeu família, mas trouxe uma mulher que decidiu conhecer e viver com o Deus de Israel. Ela perdeu a família e trouxe uma mulher. E vocês vão ver como essa mulher é importante na história de Israel. Uma mulher que abandonou a fé moabita e veio para o meio do povo de Israel. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. O algoritmo do YouTube entende que o vídeo é bom e indica ele para outras pessoas. Vamos fazer a obra de Deus junto comigo. Também compartilhe nos grupos que você conhece, grupo do WhatsApp, compartilhe no seu Facebook. E também, se você quiser salvar, ou então indique para outras pessoas. Inscreva nesse canal, aperta o sininho para que você receba notificações. É um canal novo, mas é um canal que vai crescer muito, porque eu quero diariamente estar com você meditando na Bíblia Sagrada.